Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre Edir Macedo, Albert Pike e Lúcifer. De novo, eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E convido você, se você não é um inscrito aqui no canal Fatos Maçônicos, faça sua inscrição e fique por dentro de todos esses assuntos que orbitam a Ordem Maçônica. E se você busca um aprofundamento no que tange essa temática, entender de fato, que é um lance também que eu vou falar nesse vídeo, a respeito da maçonaria, certo? Mais especificamente, quer conhecer com profundidade do que se trata, será, afinal de contas, essa seita maçônica aí que o pessoal fala? Então eu vou deixar aqui o link para o curso Entenda a Maçonaria, que é um curso que tem uma série de módulos, e ali eu vou destilando todas as questões estruturais, antropológicas e históricas do que de fato é a ordem maçônica. Então o curso se define como Entenda a Maçonaria em sua amplitude. Beleza? Então tá. Então eu costumo usar alguns jargões aqui que o pessoal já me conhece, né? Então um salve aos acadêmicos, aos doutores, aos pós-graduados no Gibi da Mônica, né? Por que é isso, né? Porque, na verdade, não desmerecendo e, claro, louvando muito o trabalho do Maurício de Souza, que é uma coisa fantástica, maravilhosa, né? Mas é literatura infanto-juvenil e serve para distrair, certo? Muito bem feito, muito rico, né? Anos e anos aí de história do Maurício de Souza com esse personagem, a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, enfim, né? Todos aqueles personagens maravilhosos, né? É um grande ídolo para mim também, né? Acompanhei muito, né? Mas é para distrair, assim, é muito bacana, vale a pena, né? Mas em assuntos mais sérios, né? A gente pode, não, vamos pôr assim, a gente não deve usar muito essa questão da distração da Academia da Mônica. Então vamos pôr assim essa questão, né? Então tá. Agora eu vou perguntar para você uma coisa, né? Por quê? Por quê? Por que dessas coisas todas, né? Vamos contextualizar, né? Se eu falasse para você pular de um avião sem paraquedas, e se você fizesse isso eu lhe pagaria 50 mil reais. Você vai ficar assustado, né? Eu vi isso daí no Instagram, achei muito bacana e reflete também essa questão que eu quero transmitir a você. Obviamente, né, a resposta vai ser negativa e até me xingar. Certo? Mas se eu falasse para você que eu pagava 50 mil reais para você e o avião estivesse estacionado, parado no chão, claro que você vai pular, né? Então você veja como que é complexa essa questão, né? Não a questão do avião, mas a questão do entendimento, e às vezes uma coisa que você observa, sabe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pare e pense, né? Não tome nenhuma atitude intempestiva. Isso que eu quero dizer, né? Observe, para você conhecer a questão toda, senão você perdeu 50 mil reais, né? Observe de uma forma macro, uma forma holística, sobre vários aspectos, e não tome nenhuma atitude intempestiva. Estou falando isso, obviamente, né? Sou um pesquisador de maçonaria e estou sempre falando, estou fazendo os vídeos. Então, abri aqui meu navegador, meu Google Chrome, e abri o YouTube, certo? E ali me deparei, né, com Edir Macedo e Albert Pike, Edir Macedo não sei o que, uma pancada entrei num ali para dar uma olhadinha, uma pancada de vídeos falando disso daí, que o bispo Edir Macedo havia feito uma live lá no seu Instagram e estava com uma foto do Albert Pike atrás. Meu Deus do céu, olha aqui, ó, vamos dar uma olhadinha nesse negócio? Então você põe aqui, ó, você digita no Google, certo? Pessoas parecidas, você vai achar muitas pessoas parecidas. Tem a ver isso? Olha que legal, o cara parecido com o Leonardo DiCaprio, a Scarlett Johansson, não sei o que é isso, o Dan Stubach aqui com o Tom Hanks. Então existem pessoas parecidas, que a Angelina Jolie, uma moça parecida com ela, aqui um cara parecido ali no metrô, no ônibus, não sei, acho que deve ser no metrô com o George Clooney, com o John Depp, enfim, né? Até o Arnold Schwarzenegger. Aqui, isso aqui que é Shakira, sósia da Shakira, que para quem não conhece também, isso aqui é legal, existem pessoas iguais no mundo, tal. É um site de português de Portugal, esse aqui é o Nicolas Cage, enfim, essa é a primeira questão que eu quero tocar, né? Existem pessoas parecidas? Existem, obviamente, né? Se você pegar alguns quadros ali também, e como
A foto polêmica é essa aqui que você está vendo, né? Então, o cara no quadro ali do Bispo Edir Macedo era muito parecido com essa foto do Albert Pike. Mas será que são a mesma pessoa? Não, obviamente não, sabe? Pare de ser imbecil se você acredita nesse tipo de coisa. Busque um entendimento com mais profundidade, sabe? Não seja um acadêmico do Gibi da Mônica, certo? Não seja um acadêmico superficial. E não vá atrás de todas as informações que existem na internet, principalmente essas linkadas às teorias de conspiração. Então aqui foi revelado, na primeira questão aqui, que deu um burburinho aí no mundo gospel a respeito do Bispo Edir Macedo com a foto do Albert Pike. Não é a foto do Albert Pike. Primeira coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deve ser um profeta, um ancião, sei lá, enfim, antigo da Bíblia, lá da corrente. Edir Macedo segue. Maçonaria não é religião, né? Outra coisa, agora vamos falar do Albert Pike. Maçonaria não é religião, certo? E precisamos entender de fato quem era o Albert Pike, né? Então, o Albert Pike é um norte-americano e fez parte lá do rito escocês. O que é isso, né? Daí o pessoal fala, aspas na história, o pessoal fala, o Albert Pike, papa da maçonaria, o Lúcifer não sei o que, a maçonaria é o papa de toda a maçonaria. Para esclarecer você, caso não tenha esse tipo de informação, né? A maçonaria não é uma questão homogênea. Existem uma série de ritos aí. O rito escocês é mais um. Existe o rito francês, existe o rito brasileiro, existe as práticas da maçonaria inglesa, a maçonaria norte-americana também, o rito de York, a linha do York, o rito Schroeder, que tem uma raiz alemã. Então existe uma série de ritos, certo? E o Pike não é o papa da maçonaria, certo? Por quê? Ele ficou emblemático porque, obviamente, era uma pessoa especial no que tange a questão do estudo. Primeira coisa, ele era autodidata, era um advogado, era um jornalista, certo? Em um determinado tempo ali, ele teve um envolvimento com a questão militar, protegia os índios, né? Por conta disso daí, desse protecionismo lá da questão indígena, foi preso, né? Então o pessoal não aceitava isso, depois acusam ele tem várias acusações aí que ele fazia parte da Ku Klux Klan. Nada a ver, cara, nada a ver. E depois ele trocava carta com o Mancini lá com a Terceira Guerra, as 3 guerras e não sei o que. Outra bobagem gigantesca. Se você começar a pesquisar com profundidade, certo? Depois teve lá uma pessoa que falou que essas cartas estavam lá no Museu Britânico. Depois você vai pesquisar no Museu Britânico, eles até fizeram uma nota que nunca entrou isso daí. Então essas coisas caem por terra muito facilmente nessas teorias de conspiração. Se você for uma pessoa um pouquinho perspicaz e tentar assim, fazer uma pesquisa um pouquinho mais profunda, você já observa isso daí, né? Então o Albert Pike, o que aconteceu? Primeira questão, né? Eu falei, não existe uma questão de homogeneidade na questão ritualística na maçonaria. Então existem várias práticas ritualísticas. Eu só tratando da questão das práticas tradicionais, né? Das linhas tradicionais, são pelo menos 7 dentro do âmbito do Grande Oriente do Brasil, que nós temos 7, né? Enfim, certo? Existem coisas parecidas? Existem, mas a do rito escocês é do rito escocês. E por que o Pike ficou famoso por conta disso daí, né? Então, eu acho que é uma coisa muito bacana, falando de ritualística maçônica, né? É o procedimento. A ritualística, entenda-se o procedimento. Então, claro, o rito escocês lá nos Estados Unidos foi fundado lá na Carolina do Sul, no Supremo Conselho de Charleston, ok? Ele foi fundado em 1801. E o Pike entrou lá em 1860, 59, 58, 59, 60, por aí, certo? Essa é a data aproximada. E pelo Maquis, na verdade, acabou se tornando o Pike o soberano comendador, que seria o presidente dessa associação, né? O rito escocês trabalha lá nos Estados Unidos, o Supremo Conselho trabalha do grau 4 ao 33. Então, o Pike foi o presidente disso daí, né? Mas anteriormente, antes de se tornar presidente, o Maquis solicitou que fizessem uma espécie de um conselho de estudiosos, certo? Para revisar o rito escocês antigo e aceito. Foi feita essa proposta por uma série de irmãos, mas o único que de fato levou essa missão, vamos pôr assim, à tona, foi o
Pike. Então o Pike fez uma série de revisões, comentários, deu uma arranjada lá nos procedimentos do rito escocês antigo e aceito, né? Para você conhecer essa questão, né, você tem que saber que, obviamente, né, o rito escocês antigo e aceito ele tem uma base na França e ele é um suplemento, vamos pôr assim, né? Ele tem os graus, melhor falando até, ele tem os graus na sua base com o rito de Heredon, ou rito de perfeição, que é um rito que já morreu, né? Porque o rito escocês antigo e aceito acabou suplantando, né, o rito de perfeição, porque os graus são parecidos, só que o rito de perfeição tinha 25 graus e o rito escocês antigo e aceito quando surgiu já nesse modelo do Supremo Conselho, nessa administração a partir de 1801 nos Estados Unidos, certo? Já surgiu em separado com 33 graus. Essa é uma questão interessante. Então o Albert Pike fez um livro famosíssimo aí, né, o Moral e Dogma, muito comentado e muito pouco lido, na verdade, né, os grandes doutos aí que falam pelos cotovelos aí, muito provavelmente, principalmente se não são da maçonaria, não tiveram coragem, né? Porque o livro é gigantesco, né? O livro em inglês é gigante. Nós temos uma versão brasileira aqui, né? Separada em lojas de perfeição, em capítulos, nos graus filosóficos, né? Então ele tem mais ou menos são sete edições, são 7 capítulos, né, que tratam das separações, e o Albert Pike fez uma série de comentários a respeito do rito escocês. Então quero que você entenda que não existe essa questão homogênea, e aquela literatura que ele fez para o Moral e Dogma não é uma bíblia para os maçons, como o pessoal fala aí, né? É para o pessoal do rito escocês, e os comentários são pertinentes ao século XIX. Por que eu falo isso daí, né? Obviamente, existe uma grande dificuldade, imagine a dificuldade que nós temos para estudar hoje. Apesar de toda a internet, de toda essa disposição de livros, de milhares de livros sobre maçonaria, certo? Mas isso não era uma realidade, né? Fácil de achar na internet hoje, mas isso não era uma realidade no século XIX. Então, dentro da medida do possível, o Pike foi fazendo suas revisões. Obviamente, isso com o tempo a gente pode entender que foi sendo suplantado. Vale a pena estudar o Moral e Dogma, vale a pena ler, na verdade, né? Mas não é uma diretriz, é uma diretriz para o rito escocês, e tem muitas questões que são peculiares ao rito escocês antigo aceito daquela época. Ele tem uma importância, sim, sem dúvida nenhuma, como a questão do fator histórico, né? E o que chama atenção, que você observa bastante aí, se você digitar no Google aí também, né, você vai ver muita coisa a respeito disso daí, é o Albert Pike e o Lucifer. Então o pessoal pega essa história, né? Então vamos agora entendendo tudo isso, né, que primeiro a foto do Edir Macedo lá da sala do Edir Macedo não é a foto do Pike. Segunda coisa, que a maçonaria não é uma questão homogênea, certo? E é separada em práticas ritualísticas, procedimentos, certo? E entendendo obviamente que a maçonaria é uma ordem iniciática. E esse livro, né, que ficou emblemático dentro da estrutura do rito escocês para o século XIX, certo? É uma obra de comentários e rearranjo, né, que o Pike acabou fazendo sozinho, certo? E são pontos de vista dele em muitas e muitas vezes. E o que chamou a atenção do povo aí, de todo mundo, na verdade, foi justamente a questão do Albert Pike. Ele foi um estudioso de religiões antigas também, né? Tem várias religiões orientais, assim, que é interessante, sabe? É interessante você ler. Eu recomendo que se leia tudo, que se tenha acesso a tudo, certo? Mas cabe logicamente a interpretação, né? Como eu vivo falando aqui no canal, né? Vale a pena ler as coisas? Claro que vale, sabe? Mas vai depender para você compreender muitas e muitas coisas, sabe? E as obras, obviamente, refletem o entendimento do autor. Muitas vezes, né? Principalmente nessa questão que tange comentários. E daí o que tem a ver uma coisa com a outra? A influência e obviamente, né, o estudo, o aprofundamento e o entendimento que aquela pessoa tem sobre determinado assunto. Isso com certeza e logicamente vai ter uma influência sobre a obra. Então é disso que se trata, ok? Então você pega lá a questão que ficou emblemática,
foi a questão do Lúcifer, né? Mas o que o Pike queria dizer com o Lúcifer, né? Ele pegou existem várias passagens aqui, eu queria mostrar uma. E o que o Pike queria dizer, na verdade? Então, hoje é difícil, né? Hoje, se você não tem uma Bíblia como essa aqui, né? Essa aqui é uma Bíblia sagrada, tal, certo? Não é uma Bíblia maçônica, porque não existe Bíblia maçônica, né? Que nem o pessoal fala. É uma Bíblia sagrada. Enfim, mas é fácil de achar na internet, né? Tem sites aqui, eu vou fazer uma propaganda gratuita aqui por Bíblia Online ou enfim, qualquer outro. Daí você tem aqui todos os livros, olha que bacana, né? Daí tem o Novo Testamento aqui, né? Então o que acontece? Você pega Pedro 2, aqui está falando o seguinte, ó. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em nossos corações. Então o que ele está falando? Que você deve seguir, obviamente, a palavra dos profetas, usar como uma direção até você despertar. É isso que quer dizer. Resumidamente falando, certo? E num aspecto um pouco mais profundo, pense no assunto se você não compreendeu nesse formato, beleza? Então daí você pega o seguinte, né? Por que existem tantas más interpretações sobre o assunto? Porque se você olhar, por exemplo, no grego, ou no melhor falando, não no grego, mas no latim, certo? Daí no latim está mais escrachada a questão aqui, né? Existe um site bem bacana também, né? Que é você digitar assim, ó, Bíblia em latim. Você vai cair num site aqui do Vaticano. Vamos aumentar aqui, aumentar. Você vai cair num site do Vaticano, que é esse aqui, ó, vatican.va. Então ali tem a Bíblia em sua versão latina, certo? Em latim. Então nós vamos ver aqui também, né? Epístola 2 de Pedro, certo? Vou traduzir aqui já. Opa, vamos descer um pouquinho aqui. Então nós vimos aqui a primeira, como para você conferir, né? Pedro 2, certo? 19, eu falei aqui, né? Falei do versículo 19. Olha que legal, né? Bacana, né? Então nós vamos em latim, em Pedro 2, versículo 19, tá? Estamos aqui em Pedro 2, certo? O site é esse aqui, Vaticano, é só você procurar ali, você acha. Bem fácil, né? Vamos no capítulo 19. Então, habemus firnorem propheticum sermonem, cui bene facites attendendes quasi lucinare lucenti in caglione loco. Donec dies illucesta et Lucifer oriator in cordibus vestre. O que está falando aqui em latim? A mesma coisa do que está falando em português, certo? Que nós devemos usar como um parâmetro as escrituras, certo? E elas servem como se fosse uma luz na escuridão, certo? Então temos que buscar aqui, ó, o dia amanhecer e a estrela alva. Então aqui foi trocado, certo? Só que se você olhar no original, a estrela d'alva quer dizer isso. Et Lucifer oriator in cordibus ventris. Ok? Certo? Então, que a estrela alva apareça em nossos corações. É justamente essa conotação, certo, que o Pike utilizou em seu livro emblemático, seu best-seller, Moral e Dogma. Então, não confunda as coisas, certo? Se você tem alguma dificuldade de interpretação, e isso não é uma coisa tão rara de se ver, na verdade, basta um esforço um pouquinho mais aprofundado. Hoje nós temos a internet para entender esse tipo de coisa. E eu recomendo, também tem sites que falam a respeito das Sagradas Escrituras em hebraico, com traduções, sabe? Você que é um estudioso, quer entender de fato as questões das correntes, reitero que a maçonaria não é uma corrente religiosa, ela é uma corrente iniciática. Os aspectos de uma corrente iniciática são
totalmente diferentes de uma corrente religiosa, certo? Mas se você como falarei, se você tem a vontade de fazer um estudo mais profundo, pegue sua versão em português, faça a sua interpretação, comece a criar a sua base de conhecimento, e se você busca um aprofundamento, entenda as escrituras antigas, veja como se escrevia em latim, veja como se escrevia em hebraico, ok? E ali você vai ampliar o seu espectro de visão sobre qualquer assunto que você queira dominar de fato, certo? Se você faz isso de bom grado, de bom coração, certo? Que são as mensagens, por exemplo, da Bíblia Católica, certo? Da Bíblia protestante, enfim, das escrituras sagradas como um todo, dos Vedas, do Bhagavad Gita, do Alcorão, do Pentateuco, da Torá, enfim, estude com bastante profundidade, né? Não leia o que está escrito principalmente nessas traduções modernas, porque podem haver, obviamente, né, como aqui, ó, estrela da alva, certo? Daí você pega aqui, ó, deixa eu dar uma olhadinha na minha Bíblia, como é que está escrito aqui, ó. Assim, demos ainda maior crédito à palavra dos profetas, a quais fazeis bem em atender, como uma lâmpada que brilha num lugar tenebroso, até que desponte o dia e a estrela da manhã se levante em nossos corações. Então essa aqui é uma Bíblia da Ave Maria, é King James, se eu não me engano, é a versão, certo? É muito fácil, segunda epístola de São Pedro, né? Esse aqui é um exemplo, mas tem outros aí dentro das Sagradas Escrituras. Bom, nesse vídeo de hoje, espero ter esclarecido uma série de coisas, né? Falei um pouquinho a respeito do Albert Pike, mas esclareci que a foto lá do Edir Macedo não é do Albert Pike, né? E falei também qual que é a conotação referente a esse moral e dogma. A maçonaria não é uma questão homogênea, certo? O moral e dogma, e fala, tem alguns apontamentos, e a interpretação que o Pike utilizou nesse livro é justamente essa. Se você duvida, existe a mesma conotação nas escrituras sagradas, na Bíblia. Aqui, como eu mostrei, o livro é a segunda epístola de São Pedro. Então, procure, sabe? Fica muito fácil. Hoje tem a Bíblia online, por exemplo, procure as interpretações. O Pike, de forma nenhuma, estava usando essa palavra Lúcifer como a questão pejorativa do anjo caído, certo? Mas como, na verdade, como a luz do alvorecer, em muitas e muitas vezes você vai encontrar essa conotação nas Sagradas Escrituras, fazendo um paralelo com Jesus. Então, abra sua mente, veja o que de fato as coisas querem dizer, entendeu? E não, ou pule, sabe, de um avião, certo? Ganhe 50 mil, né? Obviamente, pule de um avião sem paraquedas. Mas se ele estiver no chão, fica tudo muito mais fácil, se você souber que ele está no chão. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero você no meu próximo vídeo. Pesquise. Forte abraço.